Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, que Oxalá nos abençoe. Hoje estamos aqui numa missão especial, atendendo a um pedido dos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, que nos direcionaram 4 perguntas. Nós vamos começar a gravar a primeira pergunta neste vídeo e depois as outras, nos outros vídeos, e vamos tentar, de alguma forma, colaborar, com o diálogo, com a troca de ideias, com a troca de sentimentos, obviamente revelando a nossa posição doutrinária frente aos temas que estão nos trazendo, mas acredito que a gente possa contribuir sim para um debate fraterno, saudável, sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. Então, você vê como é que as coisas são, né? Estou gravando aqui, está tudo no meu celular e vou lendo pelo meu celular para vocês poderem entender, né? Então, como eu falei, são 4 perguntas e a primeira delas é assim: futuro da Umbanda. Como você vê o futuro da religião considerando o cenário social, político e econômico, essa onda de extremismo e do neopentecostalismo radical e cada vez mais influente sobre as pessoas? Como você vê o futuro da religião considerando este quadro? Bem, queridos irmãos, eu queria, antes de mais nada, relembrar, respondendo essa pergunta, que nós entendemos a Umbanda a partir de 3 períodos distintos, mas interligados, que dialogam. O primeiro deles seria o período da materialização. Esse período acontece a partir da cosmogênese divina, ou seja, desde a criação de todos os mundos, de todos os planos, de todos os reinos, de todas as raças, de todas as formas de vida. A partir dali, nós entendemos que a Umbanda, não como um conjunto religioso, mas como uma manifestação de Deus, tenha esse Deus o nome que quisermos dar, né? A partir de uma manifestação de Deus, a Umbanda se instala nos mais variados ambientes da natureza. Se não, vejamos, nas águas do mar, convencionou-se chamar a energia Iemanjá. Na pedreira, Xangô. Na cachoeira, Oxum. Na mata, Oxóssi, e assim sucessivamente. A partir daí, quando nós lemos, só vou dar um exemplo, História da Umbanda, uma religião brasileira, do nosso querido irmão Alexandre Culmino, nós vamos verificar que nesse primeiro período da materialização, o nome Umbanda já aparece nos mais longínquos locais deste planeta. Por exemplo, ligado ao continente perdido da Atlântica, Lemúria. Há relatos do nome Umbanda na África, há relatos do nome dentro do... esqueci o local, mas vou trazer agora, que é no Himalaia, No Himalaia, entre outros pontos que o nome Umbanda já era exatamente utilizado. Mas como? Por que, Luiz Fernando, que a Umbanda, ela já, nessa primeira fase da materialização, por que ela já viria sendo colocada não como algo que lá na frente seria melhor ou pior do que qualquer outra religião, qualquer outra filosofia? Não, de forma nenhuma. Na realidade, e isso dito por amigos espirituais, todas as religiões são e foram importantes, inclusive aquelas que já foram extintas, foram e são importantes
para o adiantamento da humanidade. Só que o que se observava é que determinada religião ou filosofia, ela falava para uma confraria, para um grupo, para vamos dizer, para uma rede, né? Com um linguajar, uma didática específica para aquela rede. Foi quando Zambi, do alto da grandeza de sua vibração, verificou a necessidade de se trazer a Umbanda, que falaria para o culto, falaria para aquele que tem pouca cultura e para todas as confrarias, para todas as redes, e seria, sem demérito a qualquer outra vertente, seria com certeza a religião que mais converge, né? Aquela que abraça todos aqueles com religião, com filosofias, ou ateus, ou agnósticos, ou seja o que for. A Umbanda está aí abraçando e principalmente sabendo chegar, sabendo levar a mensagem, né? Então tudo isso foi preparado no período da materialização. Esse período vem, como falei, da cosmogênese divina e ele se encerra ali na 1908, por ocasião da revelação da sagrada mensagem da chegada da Umbanda através do Caboclo das Sete Encruzilhadas pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. Ali, a nossa Umbanda, além de uma força sublime, sagrada, presente nos ambientes da natureza, ela adquire ali o seu conjunto religioso, a manifestação do espírito para a prática da caridade. Muito bem, neste segundo período que se inicia a partir de Zélio Fernandino de Moraes, nós saímos da materialização para a manifestação. Nesse segundo período, e isso não é só observado na Umbanda, né? É o período que surgem os grandes médiuns, próprio Chico Xavier e outros, né? Que psicografam, fenômenos das mesas girantes, entre outros, razão pela qual nós chamamos esse segundo período também de período da fenomenologia. Ou seja, a espiritualidade ela atua no mental do médium, bloqueando ali, fazendo com que o médium trabalhasse, vamos dizer assim, muito que mecanizado. Então, tudo era intuído, tudo era projetado pelo astral superior, apenas e tão somente no mental do médium. Então, eram períodos, por assim chamar, fenomenologia, onde cegos voltavam a enxergar, deficientes voltavam a andar, entre outras manifestações, entre outros fenômenos, né? Isso não só a gente pode citar os grandes exemplos, né, das entidades mais conhecidas da história da Umbanda, como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio, o Caboclo Mirim, o próprio Exu das Sete Encruzilhadas, aqui na década de 70 com Dona Cacilda. Então foi o período que a gente via, né, outros médiuns não tão famosos, né, suas entidades andando em cima de brasa, passando o charuto no corpo do médium. Era o período assim, né? O médium, para entrar para um trabalho espiritual como médium de consulta, ele passava pelos famosos testes. Então, isso estava adequado àquele momento. Por quê? Porque precisávamos de uma identidade. Era como se a Umbanda ali estivesse mostrando seu cartão de visitas, dizendo, cheguei, né? A partir de 1980, 90, 2000, essa fase muda a partir da realidade onde nós estamos inseridos, que é o planeta saindo de provas e expiações para a regeneração. E a gente sabe que, embora a gente fale sobre planeta regenerado, na verdade essa regeneração ou essa transformação está sendo proposta para a humanidade.
né? Porque se a gente parar e pensar nas 5 formas de magnetismo, né? Astral, terrestre, mineral, vegetal e, por último, animal, e essa animal sendo subdividida em animal irracional e os animais racionais, entre aspas, que são os seres humanos, de todas essas cadeias, de todas essas formas de magnetismo, o único segmento que não está cumprindo a meta estabelecida pelo astral superior é a humanidade. É o único que não está cumprindo, né? Então, se você chegar próximo, exemplo, né? A planta está lá fazendo a fotossíntese dela, que é para isso que ela foi criada. Os animais irracionais buscando a procriação, a perpetuação da espécie. E o ser humano foi colocado neste plano para, o nome já diz, ser humano. Avançou demais em termos de tecnologia, mas e o dever de casa? Aí, querido, é quando eu digo, dentro da sua pergunta, queridos, né, da casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, quando diz assim, como eu vejo o futuro da religião. Então vocês já estão vendo que por esses 3 períodos, a Umbanda tem um passado longínquo, tem um passado contemporâneo, que é o segundo período, e tem um presente. Então, eu acho que nós não devemos nos preocupar com o futuro da religião. Nós precisamos nos preocupar com o futuro dos religiosos. E mais particularmente, de forma mais abrangente, o futuro da humanidade. Porque a humanidade, ela está se julgando há décadas, desde que ela existe, ela está se julgando dona do planeta. Você vê que a gente acaba de sair de uma pandemia de 2 anos, que atingiu a todos, e nós estamos nesse momento ouvindo aí os senhores aí das superpotências falando em guerra nuclear. Então, será que a nossa atenção precisa ficar voltada para o futuro da religião de Umbanda? Será que esse imenso, sublime, sagrado ponto de luz, que já existe, volto a dizer, não como um conjunto religioso, mas já existe desde a cosmogênese divina, será que nós precisamos estar preocupados com isso? A gente precisa entender, queridos irmãos, filhos da casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, nós precisamos entender e procurar mostrar para aqueles que recorrem à nossa religião de Umbanda que nós precisamos nos humanizar. Nós estamos vivendo um processo de humanização. E não adianta a gente querer pular etapas, queimar etapas, porque a gente não vai conseguir se espiritualizar sem antes a gente se humanizar. Esse é a grande questão. Só que, e isso eu ainda falo pensando micro, porque se a gente pensar macro, em termos de humanidade, a gente vai ver que é uma raça completamente desconectada da sua essência, que só pensa nas formas, que só pensa no materialismo, que tem dificuldade de se libertar da sua condição animal irracional, né? Na verdade, nós temos dentro de nós um pouquinho de cada dessas 5 formas de magnetismo. Nós temos a parte astral dentro de nós temos a parte terrestre, porque dela viemos, nós temos a parte mineral, temos cristais, a glândula pineal, entre outros. Nós temos também a parte vegetal dentro de nós, sim, e temos a parte animal.
Só que nós temos muita dificuldade de isolar esse animal irracional que habita dentro de nós. Esse é o grande problema, esse é o X do problema. Então a gente vem para cá, para esse plano, sem saber as regras, os critérios que a espiritualidade propõe para nós. Sabemos apenas que estamos, quando muito, que estamos num planeta escola. Agora, quais são os critérios que a gente vai utilizar para passar nas provas e ser aprovado ano a ano, dia a dia, e termos condições de escrever o nosso próprio livro da vida, né? Então eu acho, queridos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola e aqueles que assistirem depois no canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, eu acho que a gente deve se preocupar menos com a religião, fazendo a nossa parte apenas. Em relação à religião, nós temos que fazer a nossa parte. Devemos estudar e devemos nos transformar. Ponto. Se a gente fizer essa parte, o resto, nossos guias e orixás farão a parte deles, como sempre fizeram. Como sempre fizeram. Nunca deixaram de fazer. Até hoje a água da cachoeira está descendo em direção ao mar. Até hoje as florestas estão lá, mesmo tendo a humanidade ali para ajudar a destruir. Até hoje a pedreira está lá no mesmo lugar, cada um cumprindo o seu papel. Só que a humanidade ainda não se ateve a essa realidade. Então, não se preocupem com o futuro, se preocupem com o presente, porque a única coisa que a gente pode mudar na nossa vida é o presente. O passado já foi, o futuro ainda virá, né? Com relação ao radicalismo que vocês estão mencionando na pergunta, eu daria duas orientações. Primeiro, planejamento. Segundo, resignação. Que é o que eu acabei de falar. Planejamento é o quê? Nos planejar. Nós, enquanto umbandistas, nós precisamos nos planejar. Nós precisamos entender que existem muros entre nós que precisam ser destruídos. Nós precisamos criar pontes, porque todas as escolas umbandistas realizam trabalhos admiráveis em prol da humanidade. Só que serão todas essas escolas beneficiadas a partir do momento que esses muros caírem, que as pontes existirem. Entendeu? Isso vai ser maravilhoso, de uma forma geral, inclusive para que nós saibamos, dentro da lei dos homens, combater, né, esses radicalismos contra o nosso sagrado. E resignação é a partir do momento que a gente fez a nossa parte, a gente se planejou, a gente se uniu, estamos trabalhando como uma grande família umbandista, o resto é resignação. O que é resignação? Entregar para o universo. Estamos fazendo a nossa parte, quando viermos a fazer, o restante o universo faz. Tranquilo, tranquilo. Eu espero ter podido colaborar. Eu peço não só aos irmãos da Casa Filhos de Pai Joaquim de Angola, como também todos que vierem assistir o nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? De darem um like se gostarem do vídeo e de compartilharem com os seus irmãos de axé, com as suas mídias de uma forma geral. Fiquem com Deus.